Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as revoltas emancipacionistas na América Portuguesa, aquilo que vai se chamar Brasil. Então, você estudou anteriormente que houve as revoltas no Brasil colonial. Essas revoltas nós separamos de dois grupos, as chamadas revoltas nativistas. A revolta de Beckman, em Boabas, Guerra dos Mascates, a revolta de Vila Rica. Elas são chamadas de nativistas porque elas não têm objetivo de romper com a metrópole. Elas são causadas, esses movimentos, por questões internas. E as revoltas emancipacionistas, o nome já está dizendo, eram revoltas que objetivavam a independência. Lembrando aqui que a independência é da região. A Revolução Mineira, a Inconfidência Mineira queria de Minas, a da Bahia queria de Bahia, e de Pernambuco queria de Pernambuco, e a pernambucana queria de Pernambuco. Nunca associe essas revoltas à independência do Brasil. Não é, nem a mineira, nem a baiana, nem a pernambucana tem a ver com a independência do Brasil. Isso é um erro muito grosseiro que tem aí, que a gente precisa combater. Então vamos lá. O que é que nós temos aí? Quais são as características gerais? O que é que tem de comum entre essas revoltas? Primeiramente, nós estamos vivendo a crise do antigo regime. E o que é o antigo regime? Na política, o absolutismo. Na economia, o mercantilismo. Então, esse antigo regime gera o que no Brasil, nesse caso, na América Portuguesa? O colonialismo. E o colonialismo estava em crise. O colonialismo se sustenta em quê? Esse colonialismo? No sistema colonial produtivo, o plantation, e no sistema comercial pá-colonial. Então, a crise do antigo regime é necessariamente a crise do sistema colonial que vai aí, certo, gerar essas divergências entre a colônia e a metrópole. Então, por outro elemento, além da crise do antigo regime, nós temos que esse sistema colonial ele era um obstáculo à Revolução Industrial, o que fazia com que a Inglaterra, certo, passasse a apoiar a independência das colônias, nesse caso do Brasil, em relação a Portugal, porque a Inglaterra vai estar interessada nos mercados consumidores aqui do Brasil, rompendo aí com o pacto colonial. Nesse sentido, faz necessário a gente entender a influência das ideias iluministas, como a liberdade de pensamento, a autonomia do indivíduo, o fim dos governos absolutistas. Ora, professor, se o iluminismo é europeu, como é que essas ideias iluministas chegaram aqui ao território brasileiro, né? Então aí tem uma explicação para isso. Como o Brasil não tem universidades, os jovens da elite iam estudar fora, na Europa. Então, influenciados pelas ideias iluministas, esses jovens voltam de lá, né, questionando e criticando as políticas do governo português. Isso porque esses jovens tiveram contato com as ideias dos pensadores John Locke, Rousseau, Montesquieu, né? Então eles passaram justamente a questionar esse modelo então vigente aqui em nosso território. Então vamos ao nosso primeiro movimento, que é a Conjuração Mineira. O que é que estava acontecendo em Minas Gerais no ano de 1789? O aumento no controle e na fiscalização dos impostos, o declínio acentuado da mineração, a ameaça da derrama, né? Nós já falamos na derrama quando você estudou o ciclo da mineração. Veja lá o vídeo sobre a mineração que fala o que é a derrama, é a cobrança de impostos. Grande parte da elite econômica e intelectual mineira figurava entre os devedores da coroa, né? Havia um movimento contra o monopólio da coroa na extração de diamantes, na região de Diamantina, e a proibição do funcionamento das manufaturas. Então, vocês observando,
do ponto de vista, as causas são mais econômicas do que questões sociais. Isso atinge principalmente a uma elite econômica e intelectual da região de Minas, que, certo, diante do declínio da mineração e diante das dívidas acumuladas aí com o passar do tempo, essa elite organiza um movimento, uma conjuração para, certo, objetivar a independência da região de Minas Gerais. Nós temos aí como objetivo, o que é que queria esses conjurados? Queria a emancipação política de Minas Gerais. Ela queria a criação de uma universidade em Vila Rica. Queria o cancelamento das dívidas, a introdução do serviço militar obrigatório e a proclamação de uma república no modo dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos se tornam república e se manteve a escravidão. O mesmo elemento você tem aqui em Minas Gerais, certo? Por quê? Porque boa parte dos líderes do movimento são escravocratas. Então, eles queriam incentivar a diversificação econômica na capitania, instalar manufatura, criar símbolos nacionais, né, que referendasse aí o movimento. E eles eram indefinidos em relação ao fim da escravidão. Não estava contemplada a ideia do fim da escravidão, visto que a maioria dos inconfidentes eram escravocratas. Então, não tinha esse objetivo, o fim da escravidão. Então, o movimento, certo? Quem eram os integrantes? Uma elite colonial formada por mineradores, fazendeiros, funcionários públicos, militares, padres, advogados. Veja que ou é a elite econômica ou é a elite intelectual. Então, se juntou os dois grupos, a elite econômica e a elite intelectual de Minas Gerais. Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era aproveitar a cobrança da derrama, né, insuflar os grupos populares a enfrentar a coroa. Mas entre deles, o Silvério Reis, né, delatou o movimento, ele era um membro, ele era um dos inconfidentes, ele delata o movimento, né? E com a delação vai haver a prisão temporária, o degredo perpétuo de alguns, o confisco de bens e a execução. Era necessário a que nós chamamos de morte exemplar. Alguém tinha que ser punido, né? Então, a punição aqui se deu em questão da renda. Aquele que tivesse menos renda, certo? Que vai ser acusado de ser o líder do movimento, certo? Vai ser punido com a morte exemplar. E por isso que na Inconfidência Mineira, só Tiradentes passa a ser a pessoa punida, executada com enforcamento e um esquartejamento, né? É necessário a gente entender isso. Quando eu for explicar a pintura sobre Tiradentes, eu vou falar mais um pouco da questão das rendas e do mistério que envolve a figura de Tiradentes, ok? Vamos agora para o outro movimento chamado a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana tem umas causas econômicas e sociais, mas principalmente causas sociais. Primeira situação, uma crise econômica. Essa crise é efetivada desde a transferência da capital, né? Durante a mineração. A capital colonial, que era Salvador, passou a ser Rio de Janeiro, né? E aí, Salvador vai passar por essa crise econômica, a escassez de alimentos, a alta de preço dos produtos essenciais, a população vivia em condições extremamente precárias, além da cobrança de altos impostos. Então, essa estrutura fez com que, na Bahia, né, nós tivemos aí esse movimento que buscava a emancipação política
da Bahia. Observe que não é do Brasil, é igual a Minas Gerais. Minas Gerais queria, a Conjuração Mineira queria de Minas. A Bahia, a baiana quer da Bahia. Então eles queriam proclamar uma república nos moldes da França. Que república é essa? A República Popular da França, a fase popular da França. Então eles objetivavam melhores condições de vida da população, a abertura dos portos brasileiros a todas as nações, o aumento da remuneração dos soldados, soldados aí, viu? Mudança do sistema tributário, liberdade de comércio, abolição da escravidão, cuja inspiração é a independência do Haiti. Veja que nós já falamos em outro vídeo a questão do processo do haitianismo. Então, o haitianismo funcionou aqui no Brasil, quer dizer, grupos de escravos influenciados pela independência do Haiti em 1804, pelo movimento da independência do Haiti, que culminou em 1804, mas começou bem antes, começou em 1791, nós vimos isso, os movimentos lá no Haiti. Então, aqui no Brasil, inspirados nos movimentos, nós vamos ter aí também esse processo aqui no Brasil. E o fim da escravidão, acompanhado pelo fim da discriminação racial. Então, vocês observam que o movimento de Minas Gerais é o movimento mais econômico, político do que social, enquanto que a Conjuração Baiana ele é um movimento mais social do que político e econômico. Então, quem são os integrantes da Bahia? Na mineira é a elite, na baiana as camadas populares, formadas por escravos, comerciantes, profissionais liberais, militares, padres, artesãos, homens livres e pobres, e afrodescendentes livres, não é? Qual foi o desfecho? Coincidentemente, nós tivemos aí o mesmo desfecho. O movimento também houve uma delação. Então, a prisão temporária, o degredo perpétuo e a execução de afros brasileiros. Veja que na mineira você só teve Tiradentes. E Tiradentes foi alçado à condição não só de herói nacional, mas ganhou um feriado. Mas aqui a morte de Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, houve o mesmo processo, que foi o enforcamento e o esquartejamento. E isso não se tornou um feriado nacional. Então agora a gente vai ver o quadro comparativo da Conjuração Mineira com a Conjuração Baiana. Na mineira, crise da mineração. Na baiana, crise de abastecimento. O objetivo fundamental dos dois movimentos, vocês observam que são os mesmos. A independência regional mineira de Minas, baiana da Bahia e a proclamação de uma república. Só que tem diferença entre os integrantes. Enquanto da mineira é composta da elite colonial, a baiana é composta na sua maioria de camadas populares. Observe que a base ideológica é a mesma, né? Agora, a influência externa se difere. A mineira era influenciada na independência dos Estados Unidos e, portanto, havia a manutenção da escravidão. E a baiana influenciada pela Revolução Francesa e a independência do Haiti, não é? A mineira manteria o escravismo e a igualdade proposta pela mineira era a igualdade política, enquanto que a baiana era marcada pelo abolicionismo e pela igualdade social, não é? Então veja bem que nós temos aí algumas semelhanças e algumas diferenças entre esses dois movimentos. Um grande abraço e até a próxima.